Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar qual é o olhar de uma artesã, qual foi o meu olhar numa loja de material de construção pensando em equipar o ateliê. Bora ver? Muitas vezes a gente não desliga a nossa chavinha artesã, independente do lugar que nós estamos, mesmo que não tenha nada a ver com artesanato, a gente sempre tem esse olhar assim um pouco mais criativo. E numa loja de material de construção tem muitos objetos que a gente pode usar no ateliê, seja na estrutura mesmo do ateliê, na organização ou na decoração. O objetivo deste vídeo não é dar dicas econômicas, muitas vezes os preços nem são muito convidativos, mas é para dar sugestões, dicas e inspiração de objetos que você pode comprar para usar no ateliê. Eu fui numa loja bem grande, então com certeza eu deixei passar muitos produtos que poderiam ser muito úteis no ateliê. Então deixa nos comentários quais são as suas dicas, o que você enxerga numa loja de material de construção que pode ser utilizado no nosso mundo do artesanato. Junto com as imagens na loja dos produtos, eu vou mostrar imagens de ateliês que utilizam coisas parecidas. Todas as fotos que eu vou utilizar neste vídeo foram retiradas do Pinterest. Então, se você tiver interesse em ver mais de perto ou ver os detalhes, ver a fonte, ver outras fotos que não entraram no vídeo, estão no meu álbum de fotos chamado Ateliê no meu Pinterest. Então, se você tiver interesse, dá uma fuçadinha lá, você pode seguir essa pasta, você pode me seguir no Pinterest também. Então, vamos começar o nosso tour. Acho que o mais natural de pensar na relação entre o ateliê e uma loja de material de construção são as tintas. Principalmente se a gente tem o privilégio de ter um cantinho só para o ateliê, a gente pode usar e abusar das cores, porque isso com certeza dá aquela energia e inspiração para a criatividade. Olha que interessante usar uma parede colorida com móveis brancos. Eu não consigo pensar num ateliê de artesanato, de costura, sem uma mesa. E é uma ótima opção montar uma mesa com cavaletes. Na loja que eu fui, tinha várias opções de tamanho, dependendo do espaço que você tem e do tamanho da mesa que você quer montar. Tinha as opções dos cavaletes de madeira e do de metal. E aí no tampo da mesa você pode comprar aquelas tradicionais portas, ou mesmo na loja que eu fui tinha vários recortes prontos de madeira de tamanhos diversos, ou você pode pedir para cortar a madeira no tamanho que você precisa. E olha como fica lindo no ateliê. Tudo bem que os cavaletes das fotos são um pouco mais encorpados, mais robustos, tem até a regulagem de altura, mas fica lindo no ateliê. Se você pintar, vai dar um charme todo especial. Dá para aproveitar ali embaixo para colocar alguma coisa. O essencial da mesa do ateliê é que ela fique bem estável, que ela não fique balançando ou com o tampo deslizando. Então, vá na loja de material de construção, explique as características da mesa que você quer montar, os produtos que você vai comprar, e aí ele vai poder te indicar qual é a melhor adaptação e fixação do tampo aos cavaletes. Para montar a mesa, além dos cavaletes, também tem a opção dos pezinhos de mesa. E isso dá a flexibilidade de você fazer a mesa do tamanho que você quer. Então, você escolhe o tamanho da mesa fazendo o tampo na medida que você precisa.
Olha aqui que interessante montar uma mesa de um lado um gaveteiro e no outro lado os pezinhos. Uma opção bem interessante são esses trilhos de encaixe. Com esses trilhos que são fixados na parede e aí depois com outros acessórios você consegue montar mesa, prateleiras, nichos. Você vai encaixando e pode mudar ao longo do tempo. Eu achei essa ideia bem legal porque você pode ir adaptando conforme os materiais que tem no ateliê. E olha quantos recortes de madeira já prontos para você poder usar como prateleira, como nichos e até mesmo como mesa. Fica muito bonito no ateliê e altamente funcional. Você vai mudando conforme as suas necessidades. Uma outra opção para a estrutura do ateliê, claro, são as estantes. Elas são muito funcionais, a gente normalmente precisa muito de lugares para guardar nosso material e as estantes são uma excelente opção. Na loja que eu fui tinha várias opções de tamanho, de material e de acabamento. Olha como fica lindo deixar aparente o nosso material de uso no ateliê. É claro que na maioria das vezes não fica assim arrumadinho, então é bem interessante também ter produtos para organização. Um pouco mais para frente eu vou mostrar. Eu gosto muito de usar cadeira de rodinhas no ateliê, porque fica mais fácil de me deslocar entre a mesa do corte de tecido, de modelagem das peças, para a máquina de costura. E para proteger o chão, eu gosto muito de usar esse tipo de material no chão do meu ateliê. Primeiro porque ele é um plástico bem grosso, ele realmente protege o meu piso laminado, não tem nenhum risco da rodinha da cadeira e ele é muito fácil para manutenção. A gente fica com muitos fiapinhos de linha, pedaços de tecido. Então, se a gente usa um tapete com outro material, primeiro que a cadeira não vai deslizar tão facilmente e depois vai ser bem difícil de fazer a manutenção. Com esse material eu acho super prático, super eficiente. Já falei no meu vídeo dos luxos que eu tenho no ateliê. Eu uso um aspiradorzinho de pó para tirar os fiapinhos de linha. Então fica bem fácil de fazer a manutenção. Chega no final do dia, dou aquela faxinadazinha e tá tudo organizado. Muitas vezes nos projetos de decoração de ateliê eu não vejo cadeira de rodinhas porque fica mais bonito colocar uma cadeira estilizada, com um pelego maravilhoso, com uma almofada maravilhosa, mas eu não acho nada prático. O que eu gosto mesmo são as cadeiras de rodinha no ateliê. Eu gosto muito de quadro de avisos no ateliê, porque a gente consegue organizar datas, encomendas, ideias novas, projetos e até mesmo coisas da vida pessoal, então dentista, médico. Eu acho que facilita muito quando tá tudo ali visível. E aí tem essas opções de quadro de cortiça.
Tem os quadros brancos que a gente pode escrever com canetão ou os quadros magnéticos, enfim, qualquer tipo desses quadros de organização para a gente fazer planejamento mensal, semanal. Eu acho que é uma forma bem interessante de organização para a gente não deixar passar nada. Este é um quadro de cortiça bem grandão, bem próximo da mesa, dá para pendurar várias coisas. E olha que ideia interessante já fazer um planejamento semanal e mensal. E post-its coloridos, é claro. A forma hexagonal tá bem em moda em nichos, em quadros, em azulejos. Então eu achei interessante essa ideia da cortiça autocolante que a gente consegue cortar, fazer em formas hexagonais e montar como se fosse uma decoração também. E cortar a cortiça também de forma criativa, acho que fica bem interessante. Post-its coloridos, amo! E olha que ideia legal combinando o quadro branco e o quadro de cortiça. E aqui o quadro branco, o de cortiça e o magnético. Eu amo a ideia desta barra no ateliê, porque a gente vai conseguindo organizar as coisas e mudando ao longo do tempo e mudando conforme a gente precisa. Então, eu adorei a ideia dessa barra e a gente pode adaptar outras coisas para pendurar. Muitas vezes quando a gente vai nessas acessórios de cozinha, eles são bem mais caros, acho que até porque eles não enferrujam. Então, procura aí em algum lugar essas barras. Não precisa ser, a gente não vai molhar no ateliê, então não precisa ser inoxidável, que não vai enferrujar, produtos assim tão mais caros. Dá para comprar barras um pouco mais baratas e ir encaixando as coisas que a gente precisa. E eu acho que dá para substituir bem, improvisar um pouco com toalheiros. Eles são mais baratos, você só precisa ficar atento às medidas e também à resistência. E muitas das vezes a gente consegue usar algumas coisas penduradas nessa barra que não necessariamente foram feitas para serem penduradas em barra, mas que a gente consegue comprar num custo um pouco menor e aproveitar e adaptar. Olha como fica lindo e muito funcional. Tá vendo? Tô achando que esse daí não é barra, não, é toalheiro, hein? Eu amo a ideia desses carrinhos com rodízio. Eles são compactos e tem rodinha, então a gente fica com tudo à mão e pode ir deslocando esse carrinho conforme a gente vai mudando de lugar no ateliê. Se tá na mesa, se tá na máquina, mas obviamente eu achei esses muito caros. Acabei comprando um de plástico que não tinha rodinha, porque eu vou deixar exatamente no meio, entre a mesa e a máquina, então eu não precisaria deslocar essa mesa,
Mas esses carrinhos ficam muito charmosos e são muito práticos. Me fala se não fica uma fofura e super práticos para deixar tudo à mão. Bom, quadros dão aquele toque especial, aquela alegria, aquele charme em qualquer ambiente e no ateliê não ia ser diferente. Então, além de poder usar quadros decorativos mesmo, com algum tema que você goste, eu adoro a ideia de frases motivacionais. Aqui são papéis de scrap, mas dão uma carinha de quadro, então olha como fica alegre, como fica bonito. E gosto muito dessa mistura dos nossos materiais de trabalho com os quadros, então é algo que mistura ali com a organização, com a decoração, eu acho que fica super charmoso. Eu sei que essa peça não foi feita para isso e ela é cara, ela tem um custo mais caro, mas não tem como não olhar para essa peça e não imaginar um porta-cone de linha. Aliás, eu consigo imaginar primeiro um porta-cone de linha e depois um porta-papel higiênico. E não é que em loja de material de construção tem armarinhos? Não é bem armarinhos, mas é bem interessante que eles vendam velcro, poder achar cores diferentes e tamanhos diferentes de velcro. Às vezes, em armarinhos da minha cidade, eu não consigo achar cores e nem tamanhos tão diversos. Outra coisa que eu não consigo imaginar não ter no ateliê são lixeiras. Às vezes eles nem aparecem em projetos lindos de revista, de capa de revista de decoração, mas na minha opinião eles são essenciais. Na loja de material de construção tinha de vários modelos, de vários materiais, de vários preços, com tampa, sem tampa, com pedal, sem pedal, coloridos, de inox. Dá para escolher um que você goste e que caiba no seu bolso. Quando vi essas cordas na loja, eu imaginei em duas situações no ateliê. Uma mais decorativa e que a gente pode usar mais a criatividade, então em composição com vasos, em macramê, em cortinas, e outra um pouco mais estrutural para compor prateleiras, compor estantes e nichos.
Achei bem interessante essas placas, principalmente a de voltagem, que pode ser bem útil. Adoraria que tivesse uma placa "não mexa nas minhas tesouras" de forma nenhuma. Não precisaria aqui para o meu ateliê, porque a galera de casa já sabe. Mas eu sei que em muitos lugares seria bem importante ter esse tipo de placa no ateliê. Se você teve a possibilidade de construir o seu ateliê, muito provavelmente você fez um cômodo com muitas tomadas. Mas se você adaptou o seu ateliê em algum lugar da sua casa, um quarto ou mesmo um cantinho, muito provavelmente você não tem a quantidade de tomadas que você precisa. Então você vai sim precisar de uma extensão. Óbvio que por segurança você não pode sobrecarregar uma única tomada com muitos produtos elétricos, então você tem que tomar cuidado, tem que saber como é que anda a instalação elétrica do seu ateliê, mas é um pouco inevitável. Se a gente for considerar que a gente tem a máquina, uma luminária, um ferro de passar, cola quente, ventilador, com certeza a gente vai precisar de muitas tomadas e num quarto comum não vai ter. Então a gente vai sim precisar de extensão. Na minha opinião, é muito importante usar um filtro de linha no ateliê, de nada queimar na hora que cai um raio, na hora que tem uma oscilação muito grande de energia. Então, a gente não precisa se preocupar se lembrou ou não lembrou de tirar a máquina da tomada, por exemplo. Então, eu tenho um filtro de linha que eu deixo sempre a máquina e o ferro de passar ligados nele. Então, eu fico tranquila, eu não tenho medo que queime nessas condições. E essa amontoada de fio aí não é muito bonitinho, então a gente pode tentar esconder o percurso do fio e também o próprio finalzinho da extensão. E essas são as dicas que eu separei para a gente tentar dar uma disfarçadinha nessa extensão. Esses organizadores são muito legais, eu pensei em usá-los para guardar as nossas réguas. E essas divisórias, elas otimizam muito a estante, o armário, as prateleiras, porque às vezes a gente não usa a altura toda do armário ou da prateleira para não empilhar muita coisa em cima da outra, e tendo essa divisória a gente consegue otimizar bem o espaço. Esses ganchinhos de parede são ótimos para pendurar régua, para pendurar tesoura, pendurar a própria tábua do ferro de passar. Dá para pendurar as bolsas que você fez e que às vezes a cliente vai lá no seu ateliê e ela quer visualizar, fica bonitinho, a bolsa está pendurada. Uma outra opção também é quando você não tem muito espaço de bancada, então a sua máquina está muito próxima da parede e você não tem espaço para colocar o porta-cone de linha. Então você prende um ganchinho na parede e passa a linha por esse ganchinho para depois passar na máquina. Essas peças, eu acho que elas são muito versáteis. Você consegue organizar várias coisas. Esses que já vêm com furinhos, você pode organizar as fitas, porque você já sai com a pontinha da fita para fora.
pode organizar elástico, viés, tecido, são muito versáteis. Eu pensei na ideia de organizar papéis. Você pode procurar um modelo que seja mais alto para organizar os papéis. Esses porta-talheres são ótimos para organizar as coisas um pouco menores do ateliê. Então, pode ser tesoura, agulhas, linhas de bordar, bobinas de máquina. Dá para organizar muita coisa, tanto na parte de fora quanto também como divisórias de gaveta. E olha este corredor. Dá para organizar tudo do nosso ateliê com essas peças. Tem peças grandes, peças pequenas, de várias cores, de vários materiais. Este corredor eu achei a cara do ateliê. Não é um sonho ter um ateliê todo organizado, etiquetado e com organizadores da mesma linha? Eu amo essas caixas organizadoras que já têm divisória interna, porque elas são muito práticas, dá para colocar linha, miçanga, botões, bobinas de máquina, sapatilhas de máquina. Elas protegem do pó porque elas são fechadas. Eu acho elas muito práticas. Acho essas caixas de acrílico assim a cara da riqueza. Então, além de organizar, de separar, fica super bonito em cima da mesa que a gente está usando, mas também como divisórias de gaveta. Achei bem prática também essas divisórias que você vai comprando e montando, aí você monta no tamanho que você precisa. Olha que sonho ter essas gavetas organizadas dessa maneira. Os nichos são muito práticos no ateliê, eles funcionam como se fossem prateleiras, armários, estantes, mas eles funcionam muito como decoração. É muito legal quando a gente consegue misturar essas duas coisas.
organizadores e mais organizadores, a gente pode usar de várias maneiras. Olha que interessante para poder organizar os papéis. Na parte de madeira já tem vários recortes de MDF, de pinos, de tamanhos diferentes, de espessuras diferentes, de formatos diferentes. E também tinha uma seção de varetas, eu não sei como que chama, mas varetas mais quadradas ou mais arredondadas, que dá para usar bastante na organização da manta, de papéis, de viés, de fitas. E dá também para usar nas peças mesmo, como por exemplo a alça do porta-assadeira. E na parte da jardinagem tem muitas coisas fofas que dá para usar na decoração de parede, decoração do ateliê. Tem vasos lindos e maravilhosos que vão dar todo um charme para o ateliê e que a gente pode usar como vaso mesmo, com planta, ou para organizar manta, tecidos, papéis. Com certeza tem muitos outros produtos que são encontrados em lojas de material de construção e que podem ser usados no ateliê. Então deixa aqui a sua dica, o que você lembra, o que você já comprou e divide com a gente. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa um oiê para mim aqui nos comentários para ser notificada quando tiver vídeo novo por aqui. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.